Que bom estar aqui com você mais uma vez, no seu, no meu, no nosso programa Reaprendendo a Viver. Hoje aqui a nossa convidada, Manisa Leão. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Seja muito bem-vinda. E, pessoal, eu quero que ela mesmo conte para nós qual a área de atuação dela, né? Já que ela tem várias. Então, se apresente para nós, por favor. Eu sou terapeuta, psicopedagoga e psicóloga em formação. Então, eu estou começando nesse universo de tratar pessoas físicas individuais. Aham. Durante mais de 20 anos, eu tratei dentro da área educacional, né, numa escola de educação infantil. E aí, no momento agora de transição de carreira, eu estou partindo para os atendimentos individuais. Ah, muito bom. Então, pessoal, estamos aí dando continuidade à nossa semana do Dia dos Namorados, semana aí para falar de relacionamentos entre casais. Eu a trouxe porque é a área dela também. Eu quero saber de você o seguinte, o que hoje, no universo em que estamos vivendo, né, que a cada dia muda, o que você pode pontuar como fatores que atrapalham muito o relacionamento de um casal? Comunicação é o principal. Falta de comunicação. Acho que os casais se confundem a atração sexual, né, a paixão, com comunicação. E nesse mundo que a gente vive, as gerações mais novas, muito voltadas para a tecnologia, né, a gente muitas vezes está em restaurantes, bares, as pessoas estão se comunicando através dos celulares. Né? Então, essa comunicação olho a olho, ela faz muita diferença na vida real. Né? Nós somos seres sociais, então a gente precisa desse relacionamento social. Então a gente perde essa habilidade quando a gente não treina. Sim. Essa habilidade. Essa habilidade a gente treina ao longo da vida. Né? Porque o relacionamento ele inicia com um contrato, com um acordo entre o casal de que vale a pena a gente tentar. Aham. Mas a partir deste acordo tem uma série de outras questões que devem ser levadas em consideração. Não basta só juntar as escovas de dentes, né? Porque tem muito mais coisas da vida real do que o amor, do que a atração sexual. Né? Tem muito mais do que isso. É engraçado que você foi assim no ponto que também eu concordo plenamente. O fundamental, né, a parte principal é o diálogo, a comunicação. Até porque cada um vem de um conhecimento, de uma cultura diferente, de uma criação diferente. Se não houver o diálogo, se as pessoas não procurarem ali se alinhar, vai se perder. Isso é muito sério, porque a gente vê essa coisa de culturas e diálogos, isso é fácil da gente ver, mas a gente vê até entre a mesma família, ou, entre aspas, uma mesma criação, Aham. as pessoas diferentes, né? Que vão tendo olhares diferentes de acordo com o seu próprio universo, Aham. né, com o seu olhar individual. Então, a gente precisa entender que o outro é diferente da gente. Sim. Né, e que a gente precisa olhar através da lente do outro também. Né, e mudar essa lente de vez em quando. Porque a gente fica muito preso às nossas lentes. Sim. Né? E quando a gente fica preso às nossas lentes, a gente acha que o outro está entendendo o que a gente não está dizendo. Aham. Né? Então, o que é óbvio precisa ser dito. Sim. Né? Porque o outro vem de um universo pessoal diferente do seu. Né? Então, não necessariamente ele está lendo o mundo da mesma forma que você está lendo. Sim. Né? Então, essas lentes precisam ser ajustadas. Então, o óbvio precisa ser falado. A comunicação vem para isso, para falar desse óbvio que precisa ser falado, né? Desses acordos de práticas do dia a dia que precisam ser estabelecidos. Sim, sim, muito importante. Tem algo que acontece muito hoje, né, que tem me chamado muito a atenção, as pessoas não aceitarem o fim de um relacionamento, né, como se fosse assim, você é minha propriedade. Mesmo eu não te dando atenção, mesmo eu não querendo te respeitar, eu acho que hoje está faltando muita, a questão do respeito também.
Mas as pessoas estão assim, se você não ficar comigo, não fica com mais ninguém. São os famosos relacionamentos tóxicos, né? Se você está com uma pessoa assim, provavelmente você, entre aspas, precisa de uma pessoa mais dirigente para dar conta da sua vida emocional, né? Do seu parâmetro emocional. Então, quando você percebe, que nem sempre a pessoa percebe que está num relacionamento tóxico, né? Aham. Quando você percebe a toxicidade do relacionamento, que às vezes a toxicidade ela começa muito sutil, é muito importante você procurar ajuda, né? Porque a ajuda que você vai procurar de um terapeuta, ela vai ajudar a você olhar sobre uma outra lente, uma outra ótica e fazer você entender o que é aquele relacionamento, né? Porque às vezes o outro coitado está tão perdido em si, né, que ele precisa de uma propriedade para ele se sentir seguro, se sentir macho, se sentir dona da cocada preta, né? Porque tem mulheres também. Sim. E às vezes é um transtorno também, né? Às vezes são pessoas que têm transtornos e que ainda não foram diagnosticados e precisam, que aquilo precisa ser tratado pela própria pessoa, não é só pelo outro, pela própria pessoa, né? Para que ela também não sofra, porque o agressor também sofre. Sim. Né? Então salvo alguns transtornos que não permitem esse sofrimento, eles também sofrem quando eles veem as consequências das coisas que eles vão fazendo, né? Então, mas o importante, independente se você sofre uma agressão física, verbal ou moral, que nós todos, procuramos um terapeuta. Esse terapeuta vai nos ajudar, ele não vai resolver a nossa vida, mas ele vai nos ajudar a controlar e a manter uma saúde emocional mais saudável, e empoderar dentro do seu potencial. Sim, verdade. E o que você me diz, o relacionamento, conforme você falou, da questão assim, hoje está muita atração física, né? Ah, eu vi ali, eu gostei, já estou junto, já vou morar na mesma casa. Esses relacionamentos muito imediatistas aí, o que você diz pra gente sobre isso? Pois é, você não constrói lastro, né? A base desse relacionamento, via de regra, ela está na atração sexual. Só que todos envelhecemos. Todos ainda, a mulher acaba engravidando. Aham. Aí muda o foco do relacionamento. Muitos casamentos também acabam nesse momento, porque o parceiro ele só vai engajar nessa gravidez muito depois, né? Porque a mulher que sente tudo, Sim. né? Que vai fazendo. Então, se você não tem um lastro emocional, se está só no físico, você acaba não dando conta de manter essa relação, né? Ela não se perdura por muito tempo. Porque você tem uma atração sexual aqui, juntou as escovas de dente, aí você passa ali na esquina, vê uma gostosa ou um gostoso, né? E aí já muda tudo e você já está querendo a escova de dente no dia lá, né? Outro agora. Então gera muita insegurança em ambas as partes. Né? Então é importante que você tenha esse amadurecimento emocional, né? Esse relacionamento, ele converse, façam acordos, entendam qual é a expectativa de um, a expectativa do outro, o modo de vida de um, o modo de vida do outro, o que um acredita, o que o outro acredita, né? Para que aí, depois disso, ver se as escovas de dente combinam. Sim. É interessante isso que você está falando. Eu, uma curiosidade aqui, indo para a tua outra área, que é da psicopedagogia, então você trabalha com crianças, como você falou da questão da escola também. Aprendizagem. Isso. Um dos motivos também de casais não conseguirem manter o relacionamento é em questão aos filhos.
a criação dessas crianças, porque o pai foi criado de um jeito, a mãe de outro, e aí o pai puxa para um lado, a mãe do outro. Não existe, vamos voltar na questão do diálogo, não existe um diálogo entre os pais. E aconteceu já com você nisso, assim, na escola, alguma criança que você assistia, dos pais terem esse problema? Estar em conflito? Isso. Sim, muitas vezes. Muitas vezes. O que acontece? Tem aquele ditado que filho feio não tem pai. Né? Então, principalmente se a criança é uma criança diferente. Uma criança mais difícil, ou uma criança que tem alguma particularidade. Né? Aí os conflitos ficam maiores. Normalmente, alguns da família criam muita dificuldade em aceitação, porque você quer o seu filho é o seu espelho, né? Então você quer mostrar para ele, olha como eu sou bom, se ele é bom. Então se o seu filho tem algumas limitações, vou dar uma volta nessa motoca aqui. Inconscientemente essa limitação passa a ser sua. Então você precisa ter um amadurecimento, você precisa de ter uma conversa, entender que as coisas estão sempre no endereço certo. Né? Então a gente precisa aprender, a gente precisa daquela experiência para passar por alguma coisa, independente da alçada religiosa que a pessoa siga. Né? Mas as coisas acontecem quando tem que acontecer. Não tem essa coisa fatalista, né? E, ai meu Deus, eu fui penalizado. Não existe isso. Existe que aconteceu um acaso. E se acontecer um acaso, você precisa dar conta da sua responsabilidade. Como em qualquer outra coisa, filho principalmente. Então, mesmo aqueles que são típicos, têm também essas questões de conflitos de forma de educar. Então é muito importante, por exemplo, não discuta na frente do seu filho. Vá para o seu quarto com o seu companheiro, do seu marido, de sua esposa. Vá para o seu quarto, discuta lá. Na hora que estiver na frente do seu filho, fica quieto. O máximo que você faz é tocar para que a pessoa fique quieta. Vai ser, fulano, vamos conversar primeiro. Porque a criança ela é uma esponjinha e ela vai tomar um lado. E às vezes isso que ela está presenciando pode gerar um sério problema emocional nela amanhã. Então a gente precisa entender que o relacionamento é do casal, o conflito é do casal. A criança é só uma consequência disso. Então ela precisa ser protegida disso. Então eles precisam desse diálogo antes, precisa que vocês ajustem como que vocês vão lidar. Durante a gestação, conversem. Como que você vai querer fazer, que tipo de escola que vai colocar, qual a linha, como que vocês vão agir enquanto pais mesmo, na questão da permissão ou da punição, sabe? Como que vai ser a punição? Nós vamos viajar com ele, sem ele, né? Que isso é uma outra coisa também, que os pais se perdem muito, se sentem no sentimento, ficam no sentimento de culpa, de que assim, meu filho está pequeno, então eu tenho que viver para ele. Né? E esquece o casal. Só que esse filho cresce e o casal fica. Né? Então, como que você faz? Independente, se você tem uma rede de apoio, use sua rede de apoio. Né? Use sua rede de apoio, tira um final de semana, não precisa ser um mês. Né? Mas tira um final de semana, um dia que seja, para você estar renovando os seus laços com o seu parceiro, com a sua parceira. Né? Porque é isso que mantém o seu relacionamento e casal, inclusive. Então, de você, assim, tem uma rede de apoio, deixa lá um pouquinho, sai, vai juntar, sabe? Vai fazer um programa diferente e acende aquela chama. Eu ouvi uma vez de um rapaz que o casamento dele estava acabando e eu achei interessante a frase dele para mim. Ele falou assim: o meu relacionamento acabou quando nós deixamos de ser um casal para sermos apenas pai. E é o que acontece muito, né? Muitos pais acham
o máximo chamar o marido ou a esposa de pai e de mãe. Mãe. Olha que louco, você Aham. perde a identidade de casal. Né? Então, pai e mãe da criança. Sim. Né? Então, é meu esposo ou minha esposa, meu companheiro ou minha companheira, ou é fulano e fulana. Aham. São identidades que escolheram estar juntos naquele momento. Sim. Né? Não é meu pai ou minha mãe. Né? Não ocupa esse espaço. Sim. Esse espaço não cabe dentro da relação do casal. Né? Então, quando você chama o outro disso, você está falando o quê? Para o outro, inconscientemente. Né? Sim. Então, é uma Acabou, coisa- né, o casamento. Agora é pai agora e mãe. é pai e mãe. E cadê? Como você não pode ter tesão pelo seu pai ou pela sua Sim, mãe? sim, Né? Então cadê? Cadê o relacionamento? sim. Né? E as coisas vão se perdendo. Verdade. Tem uma outra coisa também, né, vindo por essa linha, a questão dos filhos dormirem na cama dos pais, né? Muitos pais trocam, ah não, eu queria dormir, não dava, aí eu fui para a cama do filho e deixo o filho na cama dele. Às vezes é trocado até pelo cachorro. Teve um caso que a paciente dormia ela, o filho e o cachorro. E o marido no colchão, no chão. Meu Deus. As pessoas, elas acham que assim, isso não vai ter problema nenhum, nenhuma consequência, né? Olha a prioridade desse homem na vida dessa mulher. Sim, Né? Ele está no chão. Literalmente no chão. sim, Né? Está abaixo do cachorro da família. Verdade. Que também faz parte da família. sim. Né? Então, quer que esse relacionamento esteja aonde? Uhum. Né? Então, vai estar no nível que eles se colocam. Né? Então, às vezes acontece. Às vezes a criança está doente, mas uma coisa esporádica, não tem problema. Que tudo que é radical Sim, é ruim. sim, Né? Uma coisa esporádica, ok. De vez em quando vai dormir na cama dos pais ou no chão. Agora, você sair do seu quarto, do seu lugar, para dar lugar para outro, é literalmente lugar para outro. Sim. Você está saindo de cena. Né? E aí você abre um leque aí, tanto para esse que continua na cena, se sentir sozinho e se distanciando, quanto para o outro que está saindo de cena e buscar outra cena. sim, sim. Né? Então, as pessoas, elas confundem muitas estações. Aí, como eu vou fazer? Você vai para o quarto do seu filho, fica lá um pouquinho, ele adormeceu, volta para sua cama. Sim. Esse é um período tão curto de tempo, isso passa tão rápido. Aham. Né? Dentro do universo de crescimento dos filhos, isso passa tão rápido, que é um esforço que vale a pena. Você tem que entender que, precisa entender que o filho cresce. Então, ele cresce e você fica. Você quer ficar como? Sozinho? Ou quer ter um parceiro? Continuar com o parceiro que você havia escolhido? Né? Eu falo sempre sobre a questão, igual você citou, né? Os pais estão ali, deixaram de ser um casal, passaram a ser pais, os filhos crescem, ou vão trabalhar fora, resolvem morar sozinhos ou casam. E aí é onde o casal se vê, mas aí agora são dois amigos ou estranhos, né? Casal mesmo não é. E aí é onde bate aquela loucura. Nos perdemos, né? O que somos hoje no outro? Muitas vezes não são mais nada, são só dois Sim, amigos, dois amigos. que têm filhos em comum. Né? Então, nessa altura do campeonato, salvo raríssimas exceções, é muito difícil você retomar Sim. um relacionamento, né? nesse porte, no porte anterior. Sim, O que acontece também é você acaba colocando muitas fichas nos seus filhos e você achar que eles têm uma dívida com você. Então, deles saírem e continuarem te devendo. Eles não estão devendo nada, eles estão fazendo o que você já fez, que é construir o caminho deles. sim, Então, a nossa função enquanto pais é dar ferramentas para que eles construam o caminho deles e sigam a vida deles. Você vai continuar sendo o maior amor da vida do seu filho, do papai e da mamãe. Mas cada um
individualidade. Né? Então, o filho ele tem que buscar a vida dele, fazer as escolhas dele. As suas você já fez. Sim. Então, quando você coloca a sua vida na vida do seu filho, quando ele sai de casa, fica aquela sensação de vazio, né? E aí, muitas vezes, muitos adoecimentos acontecem nesse momento em função dessa ficha que você colocou emocional no seu filho, né? Achando que ele precisa dar conta da sua vida. Entendi. Marisa, me conta, assim, você, hoje nós temos aí muitas palestras para casais, né? Muitas terapias em grupo, coisas assim. Você faz essas palestras, você aceitaria algum convite, se alguém que está nos assistindo quiser fazer? Palestras para pais, mães, em escolas, em empresas, né? Alguns treinamentos também nessa área. Né? Individualmente, eu não tenho horário de atendimento, Certo. mas palestras em outros locais, aí sim, a gente faz sempre. Muito bom. Tanto ligado à parte de aprendizagem, Sim. quanto ligado às relações. As relações, ótimo. Então, porque nós vamos deixar o teu nome com o seu contato para que vocês possam procurar. É como eu sempre falo, o nosso tempinho aqui é curto porque hoje as pessoas estão muito aceleradas, né? Às vezes as pessoas não têm tanta paciência para parar, para assistir, principalmente hoje que, conforme eu já expliquei, né, para as pessoas, nós gravamos todos os nossos programas num dia só e hoje, por ser um final de semana, o restaurante está muito cheio, então nós viemos aqui para a área externa, mas existe muito barulho. Espero que depois aí a nossa mestre, a Fábia, consiga resolver alguma coisa nisso aí. E nós vamos, né, deixar o seu contato e que vocês possam entrar em contato com ela para palestras, para procurar um atendimento, uma excelente profissional. Marisa, eu tenho muito a te agradecer, mas eu gostaria que você deixasse um recadinho para os casais, para, tipo assim, um alerta para que eles possam ter uma vida duradoura aí como casal. Pois é, os casais precisam conversar mais, precisam verificar quais as suas afinidades, precisam fazer acordos antes de tomarem qualquer decisão. Né? O relacionamento ele é um contrato, independente de ser casamento ou não. Quando você opta de estar com outro, você faz uma escolha. Então, são pessoas diferentes, então precisa desse ajuste. E esse ajuste é feito através de conversas, de acordos entre o casal. Né? Então, o amor, o tesão é super importante, mas não sobrevive se vocês não tiverem sintonia emocional, tiverem sintonia e fizerem acordos para que essa vida possa correr de forma menos traumática. É isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E assim, que possa continuar aí brilhando e ajudando tantas pessoas. Se Deus quiser. Gente, é isso aí. Quer, Ele né? quer, com certeza. Eu tenho certeza que esse vídeo irá ajudar muitos casais, muitas pessoas aí. Com certeza. E assim nós encerramos aqui mais um do seu, do meu, do nosso programa Reaprendendo a Viver. Muito obrigada por mais uma vez estar conosco. Fiquem com Deus. Beijos no coração.